Nintendo. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao GDHN, o podcast de Nintendo do Game Design Hub. Eu sou o Ângelo e eu vou ser o seu host nessa nova aventura. Você caiu de paraquedas aqui neste episódio, aqui no feed do GDH. Você está no GDHN e eu sou um dos hosts dessa aventura que a gente vai começar agora. E eu sou o Vitor, eu tô aqui porque o Ângelo me chamou e eu tô muito feliz. Por isso, é uma honra. Fui coagido. Eu sempre digo, é uma honra estar aqui e é sério. Que bom. Tô feliz. Fico feliz. Também tô feliz. E seguinte, estamos começando um projeto novo aqui no GDH. A galerinha que já conhece o GDH, já frequenta, consome o GDH. Nós viemos aqui apresentar um podcast sobre Nintendo. Porra, porque a gente gosta muito de Nintendo. A gente gosta muito de Nintendo, tá? Não da Nintendo. É importantíssimo essa diferença. Deixar bem claro que a gente gosta de Nintendo. A gente gosta da parte criativa da Nintendo, Exato. Não da parte corporativa. Exato, a gente gosta de joguinho gostoso, cara. E é isso, a gente vai trazer bastante IP da Nintendo, mostrar pra vocês um pouco mais de Zelda, Splatoon, Fire Emblem, Star Fox, por onde anda, Donkey Kong, também tá desaparecido. ARMS, sabia que tem um jogo chamado ARMS? Interessantíssimo. Pouquíssima gente conhece. Bom jogo. F-Zero, olha só, quem diria? Eu tô falando só IP morta, né? Kid Icarus. Pensando assim, eu acho que 70% das franquias da Nintendo estão assim num limbo, enquanto as outras estão lá fazendo a festa, alegria. Literalmente fazendo a festa. Aquele meme lá da criança se afogando enquanto a mãe tá brincando sim, com a outra. Sim. Tá lá em cima, Zelda, Pokémon, Mario, e aí lá embaixo uma galera, cara. Uma galera que vocês vão conhecer ainda. Vocês vão conhecer. Se segura nessa cadeira que vocês vão conhecer aqui com a gente. E é o seguinte, vamos nos apresentar, né? A gente já se apresentou, a gente já falou os nossos nomes, mas vamos nos apresentar. Nós seremos os hosts desse podcast. Então, seguinte, eu sou o Ângelo, pra quem ainda não me conhece. Na podosfera, cara, eu já andei, viu? Eu tenho um currículo de podosfera, cara, eu não sossego. Eu comecei a fazer podcast no Podcast. Eu não sei se alguém já ouviu Podcast. Era um podcast de Nintendo do meu site, meu finado site, meu Nintendo. Tá lá no Spotify ainda. Se você procurar Podcast, pote de pote mesmo, potinho de fada. O logo é literalmente uma fada dentro de um potinho do Link. Podcast, se você procurar, tem uma caralhada lá de episódio. Tem episódio para um caramba. E foi ali que eu comecei a me apaixonar por podcast. Foi fazendo esse podcast que eu comecei a ouvir podcasts. E depois eu tive um podcast só de Zelda, que foi bem curtinho. Ele já até saiu do ar. E depois eu fiz o Fator Replay, que é um podcast que ainda tá no ar. É um podcast que ainda existe. O Vitor, inclusive, tá sempre lá. Uhul! Então, cara, esse sou eu. Eu sou um cara que gosta de falar. Minha voz não é muito bonita, mas aí é uma questão de foda-se, né? Porque eu gosto de falar, cara. Eu gosto de falar de jogo. Então, quem quiser ouvir, vai ter que ouvir com a minha voz. Perdão. Eu não acho que voz é tanto um problema. Eu acho que é mais as coisas, cara, ditas pela voz. É sobre isso, sabe? Tem uma galera aí falando tanta porcaria e o pessoal da audiência. Vem dar audiência pra gente, porque a gente vai falar de coisa boa, cara. Uma coisa eu posso garantir pra vocês. Material de qualidade. Material de qualidade, porque senão o Breno Mancinho me mata. Mas, não, sério, material de qualidade, porque aqui a gente vai trazer muita coisa legal, jogo legal. E é isso, cara. Se você ainda não me conhece, você vai me conhecer agora pelo GDHN, o podcast de Nintendo do Game Design Hub. Então, sou eu. E você, Vitor? Quem é você? Nossa, bom,
Quem é Vitor Gurgel? Quem é Vitor Gurgel? Eu comecei um bom tempo atrás podcasts porque um amigo meu me chamou pra participar de podcast dele. O Fred do Contos Acabados não é um canal muito grande e ele teve problemas de ser hackeado, então o canal meio que sumiu, mas ele era conhecido por uma parte da podosfera aí. E aí eu fui participar, acabei gostando pra caramba de fazer essa conversa, mesmo que pra mim eu tenho uma baita insegurança na minha fala, eu gaguejo, eu me tropeço em palavras, eu esqueço palavras muito comuns no vocabulário português, mas eu gostei de fazer isso e aí eu continuei fazendo com ele, e aí ele teve que seguir outras carreiras. Por exemplo, ele começou a trabalhar um emprego, e eu pensei, não, eu tô desempregado, posso continuar fazendo. E aí eu fiz o Piratas do Espaço, meu próprio podcast, nome baseado em Metroid, porque eu amo Metroid. E, bom, estou lá aos tropeços no meu podcastinho lá, que é a coisa mais inconsistente do mundo. Às vezes é um episódio de 1 hora de duração, às vezes é de 5 horas de duração. E é sempre muito sobre jogos. Eu passo muito meu amor por Nintendo lá, mas também falo sobre filmes e séries. E é divertido. Eu também tenho um canal no YouTube que é bem menos frequentado, assim, eu diria, inclusive por mim, mas tá lá. De vez em quando eu boto lá um vídeo, de vez em quando dá na telha fazer um vídeo que eu fico 5 meses fazendo esse vídeo e ele só dura 10 minutos, mas beleza. É isso, esse sou eu, Gurgis é o meu canal e tamo aí, tamo fazendo. Eu não sei como eu cheguei a conhecer tanta gente tão talentosa e bacana e essas pessoas me conhecerem de volta e eu fico, sei lá, eu às vezes eu me sinto um pouco sortudo, assim, eu já cheguei em eventos como a BGS, assim, passei por uma pessoa e falei, você é uma pessoa famosa que eu admiro muito, e ele me reconheceu de volta e eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Isso é um sonho? Bom, estou aqui, agora. Estamos no GDHN. Fiquei empolgado com a minha história aqui. É legal. Produzir conteúdo é legal porque a gente faz uma coisa que a gente gosta muito e a gente conhece muita gente legal. Muita gente que vocês vão ver por aqui também, viu? Você se prepare que vai ter uma galera que vai aparecer por aqui. E você falou de Metroid também vai aparecer aqui com muita frequência. Mas vai. Ano que vem teremos Metroid Prime 4. Eu também gosto muito de Metroid, então você se prepara, porque a Metroid, né, a famosa Metroid, ela vai aparecer bastante por aqui, mas não hoje. Porque hoje a gente vai falar de um assunto muito batido, mas que é o assunto do momento. E a gente não vai perder esse trem. A gente não vai perder esse bonde. Porque esse trem é o trem do hype, cara. E o trem do hype, ele é muito legal. O trem do hype, eu sento na janela e fico gritando. Só não pode pôr o braço pra fora da janela, que é perigoso. Mas uma das coisas mais legais pra se fazer quando você tá conversando de videogame é especular sobre o futuro. Especular, hypar as coisas. E hoje a gente vai falar sobre o sucessor do Switch. A gente já falou em muitos lugares sobre o sucessor do Switch, antes mesmo dele sequer ter sido mencionado. Agora que ele foi mencionado, meu querido, a gente vai falar com gosto. Mas segura aí que vai subir uma vinhetinha e a gente volta logo para falar sobre o sucessor do Switch, que ainda não existe, não tem nome, mas ele tá lá em algum lugar no porão da Nintendo. Seguinte, sucessor do Switch, não tinha, era só, ele só existia na nossa cabeça,
Mas o presidente da Nintendo decidiu acalmar os investidores e... já perdi. Quando foi, cara? Foi em maio. Foi em maio. Foi em maio. Ele virou e falou assim, porra, acordei e vou anunciar que estamos fazendo um Switch novo. Que a gente já sabe, né, pô? Terminou um console, galera já vai, senta. Eles falam assim, lançamos, todo mundo em pé, ei, comemora, bolo. Senta na cadeira, 5 minutos depois, vamos fazer um novo. Vamos começar um novo. Isso é o básico, assim, do mundo dos games, assim. Sim. Lança um console e já começa a pensar no próximo. Todas as empresas aí estão lá pensando no próximo console. Sim. Mesmo já o atual estando firme e forte. Ou às vezes estando completamente mal, mas é até mais motivo pra você já ir pensando no próximo. Exatamente. Corre porque a gente precisa adiantar isso. E aí o que ele disse? Ele disse que sim, a Nintendo já está... Não, trabalhando no console novo a gente já sabia. Ele disse que o novo console seria revelado ao público neste ano fiscal. Então, o ano fiscal ele vai até março. 31 de março de 2025. Ano fiscal, cara, eu já jogo pro ano que vem. Eu não acho que esse ano fiscal vai ser este ano, 2024. Mas o fato é que estamos muito perto de saber o que está acontecendo lá dentro da Nintendo. Nesse mesmo tweet, ele falou que ia ter o Direct de junho, né, porque a gente não teve o Direct de fevereiro, e que o novo console não seria mencionado no Direct de junho, que é a famosa E3. E aí, beleza, passou o Direct de junho, a gente recebeu mais uns jogos para meio que fechar a line-up deste ano. No próximo episódio, eu vou dar um spoiler, no próximo episódio vamos falar um pouco destes jogos, porque é uma pauta muito específica que vai abordar jogos que foram anunciados neste último Direct, então a gente já pula essa parte. Mas o fato é que é o seguinte, vamos então dar um panorama primeiro, como que foi a nossa experiência com o Switch, depois a gente fala do que vem aí pra frente, depois do Switch, o que vem depois do Switch. Antes de pensar no futuro, a gente vai lembrar do passado. Lembrar do passado, vivendo o presente, tal qual o próximo Splatfest. O próximo não, o último Splatfest. Olha que profundo isso. Uau. Vitor, quando você comprou seu Switch? Eu comprei, eu comprei lá em 2017, foi na metade de 2017. Eu lembro que eu tava começando meu canal do Twitch, que atualmente tá meio largado, faz tempo que eu não jogo, mas na época eu tava muito animado pra fazer coisas, e eu queria comprar o Switch, comprar uma placa de captura pra ser um dos poucos brasileiros com o Switch. Eu corri atrás, juntei um dinheiro, pedi um patrocínio aí de presente de aniversário pros tios e pais e tudo mais. Aquele envelopinho, né, com uma notinha de 100. E trabalhei assim, eu fiz... Nossa, eu fiz muita coisa pra conseguir juntar um cofrinho lá, porque tava pesado, assim, na época. Eu não tinha dinheiro, eu tava até meio entre um trabalho e outro, e aí eu comprei numa viagem aos Estados Unidos, que pode parecer que... o cara tava sem dinheiro, mas ele foi numa viagem nos Estados Unidos. Mas foi uma coisa meio eu fui levado pela família. Então, deixo claro que eu estava dependente na época. E aí, peguei lá, comprei e eu peguei com Splatoon e com ARMS. Eu lembro que o Splatoon 2 tinha acabado de lançar. E o meu primeiro jogo de todos foi, na verdade, um jogo digital, o Sniper Clips, que eu queria muito jogar na época que lançou. E era barato, era fácil de pegar, bora, peguei. E esse foi meu começo, assim. Aí, a partir de então, eu fui juntando dinheiro, trabalhando em outros lugares para conseguir jogar e trazer esses jogos para minhas lives. Não
Hoje todo mundo tem Switch, todo mundo tem placa de captura, todo mundo tem gente muito mais bem sucedida, mas eu tive lá o começo que eu era um dos poucos, porque era esse meu objetivo. A gente estava ali produzindo conteúdo quando era mato. Exatamente. A minha história com o Switch, ela é um pouco mais chata, ela é um pouco mais padrão, né? Porque eu fui o cara que pegou no dia do lançamento, né? Foi no dia seguinte, assim, ele lançou na sexta, eu peguei no sábado com Breath of the Wild. Então eu sou o cara que pegou o Switch no dia do lançamento com Breath of the Wild. Olha só, quem iria imaginar? Olha só. A gente vivia uma outra realidade aqui no Brasil, que eu moro em São Paulo, né? Então eu moro muito perto da Santa Ifigênia, que hoje em dia não tem mais impacto nenhum, mas na época a Santa Ifigênia era o lugar que você ia comprar jogo barato no dia do lançamento. Então eu pegava jogo de Switch por R$150, mídia física, no dia do lançamento, e eu achava caro. Eu reclamava. Eu falava, poxa, não tem como fazer um desconto aí, dar uma chorada, né? Porque o jogo custava 180, se você pagasse no dinheiro era 150. Então eu peguei o Switch com o Breath of the Wild, mídia física, bonitinho. No dia do lançamento a gente ainda não tinha Nintendo Brasil atuando, a gente ainda não tinha os lançamentos, né, oficiais da Nintendo aqui, então a gente tinha que se virar com o que a gente com o que a gente podia, com o que a gente tinha. Mas eu também... Nessa época, a Nintendo tinha até dado as costas, assim, pro Brasil. Sim. Ela meio que largou o nosso mercado sem as traças, assim. A gente tinha que se virar pra importar, pra buscar quem importasse. Era difícil. Por isso que eu achei mais fácil comprar lá nos Estados Unidos. E na época, o dólar não era um absurdo de caro como é hoje. Sim, exatamente. Aí, era caro, mas não era um absurdo. Não era tão caro, tanto que a gente conseguia os jogos importados por R$150, né? E o Switch por reais. Só que eu também não comecei a produzir conteúdo. Eu já escrevo, eu já fazia outras coisas em outros lugares desde muito tempo, cara. Muito tempo. Mas eu decidi criar um canal quando o Switch foi anunciado, não quando o Switch foi lançado. Quando a gente teve aquele primeiro trailer do Switch em outubro de 2016, eu criei o meu Nintendo, que foi o meu primeiro canal, assim, meu mesmo, que eu falava de Nintendo, falava de... Aí depois, logo em seguida, a gente criou o podcast. Acho que o podcast é de 2019, ele demorou um pouquinho, porque era um site, aí a gente estava pensando ainda como que a gente ia fazer, tanto que a música de abertura do podcast é o tema do Fire Emblem Three Houses. Fire Emblem Three Houses é de 2019, e eu peguei a música antes do jogo ser lançado. Isso foi uma coisa muito engraçada. Eu peguei a música antes do jogo ser lançado, né, porque eles já tinham divulgado algumas músicas, e coloquei na abertura do podcast, né. O podcast era um podcast que deu muito certo, a gente tinha um público muito legal. E aí o pessoal ouvia, interagia com a gente, conversava. E aí o mais legal é que quando o Fire Emblem Three Houses foi lançado, um monte de gente chegou pra mim e falou assim, cara, a música do podcast lá do Fire Emblem Three Houses. Aí eu falei, cara, porra, a Nintendo tá me devendo... copiaram, né? A Nintendo tá me devendo uns direitos autorais aí, viu, Nintendo? Eu vou falar com os meus advogados. Mas foi muito legal isso, foi um momento muito interessante, assim. E aí depois, né, foi canais vão, canais vêm, também dei uma parada, porque a vida adulta, né, a gente trabalha. Sim. Pra pagar as contas, e nem sempre tudo dá certo. Mas aí depois... Correria. Conheci o Breninho, entrei no GDH e cá estamos começando um projeto novo em 2024 e no finalzinho do Switch. Então, quando o novo console chegar, nós estaremos aqui no GDHN cobrindo em primeiríssima mão. Porque eu sei que a gente vai fazer o que for preciso pra ter esse videogame, cara. Aliás, você falou que meio que começou o canal por causa... que começou a ser criação de conteúdo por causa do primeiro trailer. Do Switch. Eu também comecei por causa do Switch. Depois que o Switch foi revelado e foi revelado o nome dele, eu fiz uma... E foi revelado que lançaria em 2017. Isso. No final de 2016, eu fiz uma contagem regressiva para o ano do Switch, que era tipo... Que eram meus 15 jogos favoritos do
da geração do Wii U e do 3DS, cada um dia, até o meu favorito no último dia antes do ano que o Switch lançaria. Foi, tipo, eu comecei vídeos por causa do Switch também, e aí é interessante os paralelos, assim. Não deixe o pessoal na curiosidade. Qual foi o favorito do último dia? Foi, surpreendentemente, eu diria que pra alguns, talvez, Link's Awakening, Link Between Worlds. Ah, não é surpreendente. Maravilhoso, perfeito. Porque, sei lá, algumas pessoas podem pensar, não, mas isso é só um joguinho de 3DS. Não, cara, esse jogo é perfeição, eu amo. Ele até hoje é meu Zelda favorito. E sim, depois de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Justíssimo. O meu Majora's Mask ainda é meu favorito, depois de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Então, faz parte. Mas é legal mesmo esses paralelos. Como o Switch influenciou a gente a criar conteúdo, a gente se conheceu e a gente tá aqui agora, né? Criando conteúdo sobre o próximo Switch. Sobre o Switch por enquanto. A gente vai passar quase um ano aí falando só do Switch. Mas depois a gente vai pegar no Switch 2. Tanto que quando eu criei o meu Nintendo, ele chamava Meu Nintendo Switch. Era até o site, tipo, meunintendoswitch.com.br. Depois eu tirei o Switch do nome, que eu falava de 3DS também, né? Jogava algumas coisas do 3DS. Ah, sim, faz sentido. Ficou mais geral, né? E depois desses 7 anos, qual que é o seu jogo favorito do Switch? Cara, favorito, assim. É aquele que você olha e fala assim, cara, é esse jogo, cara. Esse foi o melhor jogo já feito para o Nintendo Switch. Isso com certeza é uma coisa que passa muito na minha cabeça, porque eu estava... Deixa aqui um teaser. Eu estava pensando em fazer de novo esse projeto de contagem regressiva. Contagem regressiva pro próximo console. O próximo console. Pô, depois que anunciar, a gente faz, cara. Quero fazer algo do tipo novamente. E aí eu, claro, estava pensando lá, quais são os meus favoritos? E tem, diria que uns 3, assim, que ficam revezando entre o primeiro lugar. Mas atualmente, meu favorito tá sendo Super Smash Bros. Então fica aí o possível spoiler dessa contagem regressiva. Super Smash Bros. Ultimate, que não adianta, foi mais que um jogo, foi um evento, foi um acontecimento, sabe? Cara, eu sou muito padrão, né? Eu não provavelmente alguém que tá ouvindo vai adivinhar muito fácil, mas não adianta, o meu favorito é Tears of the Kingdom. Aquilo lá foi pra mim uma coisa assim. O Breath of the Wild, durante todos esses anos, ele foi aquela coisa pra mim que mexeu muito comigo. Uhum. Não é o meu Zelda favorito de todos os Zeldas, né? Mas é o do Switch ali e de tudo que foi lançado no Switch. E depois o Tears of the Kingdom conseguiu superar. Mas ó, eu confesso que eu também, assim, tipo, eu tenho um top 3 ali e eu meio que coloco Splatoon 2. Eu gosto mais do 2 do que do 3. Olha. Eu coloco Splatoon 2 ali, quase querendo brigar. E o Animal Crossing junto ali, um Xenoblade 3, vou colocando todo mundo ali meio em cima, mas o Tears of the Kingdom, pra mim, ele reina absoluto. Então, Tears of the Kingdom é o meu jogo favorito. Não importa o que vai ser lançado daqui pra frente, né? Até porque de Zelda, que é a minha franquia favorita, a gente já sabe o que vem. Então, Tears of the Kingdom vai ficar ali no topo. E o que faltou pra você no Switch? Aquela IP que você ficou tipo, poxa, só faltou essa, hein? Cara, eu vou bater na tecla que eu bato toda vez. Eu sinto muita falta de Donkey Kong. E é porque os últimos 2 jogos da série foram muito bons. A Retro realmente trouxe o melhor trabalho possível que eles tinham pra trazer. Em Returns também, mas, cara, Tropical Freeze é uma obra-prima de plataforma 2D, assim. Eu considero esse jogo quase perfeito, assim. E é claro, trilha sonora do David Wise, porra, perfeito, lindo. Pode falar palavrão no podcast? Pode. Beleza, tá. Essa regra tá. Só queria me certificar. Bom, enfim, Donkey Kong eu queria um novo jogo. Não necessariamente precisa ser da Retro, só trazer mais ou menos a mesma ideia. E eu já falei em conversas anteriores que
por mim, se a Retro não pode fazer, pede pra galera da Playtonic. Eles fizeram um jogo excelente, na mesma pegada, assim, com o Yooka-Laylee e The Impossible Lair. E se dessem mais dinheiro e mais tempo pra eles trabalharem um jogo mais polido, eles fariam um Donkey Kong perfeito, maravilhoso. Eu acredito 100% nisso e eu gostaria muito de outro Donkey Kong. Quem não gostaria, né? 10 anos já. 10 anos. 10 anos. Dadas as circunstâncias, né, que a gente já sabe que... Pô, esse console vai ser lançado ano que vem, né? Não tem como a Nintendo, sei lá, anunciar ele no ano fiscal e demorar até 2026 pra lançar ele. Não tem a mínima possibilidade, cara. Porque com o momentum que ela criou no Switch, né? Tirando umas queimadas de largada que ela deu aí, mas o momentum que ela criou no Switch de anunciar um jogo, tipo, 2-3 meses antes do lançamento, não dá pra imaginar outro cenário que não seja esse jogo ser lançado ano que vem. Esse console ser lançado ano que vem. Sim. E a gente já sabe que o Donkey Kong não vem, né? Ele não vem mais, literalmente. Triste. Então, ele só deve vir pro novo console. Acho que nem cross-gen, acho que sei lá, só se o Direct de setembro for uma surpresa assim, tipo, aquelas surpresas Nintendo mesmo, aquelas coisas que te derruba da cadeira. Mas, você me deixou meio sem opção, né? Porque eu achei que você ia falar Kid Icarus. Não, Kid Icarus é outra coisa, né? Kid Icarus, pô, realmente. Mas é porque... porque eu não acredito. Eu tava contando com você falar aqui de Icarus. Né? E aí eu pegava o Donkey Kong pra mim. Saquei. Mas tá, eu vou no Star Fox, porque a gente teve o Starlink. Tem uma missão do Fox. Mas ainda não é o Star Fox. Não é Star Fox. E aí, porra, eu gosto de Star Fox pra caramba. Eu gosto de Star Fox Zero, cara. Eu ia perguntar exatamente isso. Só pra você ver o tanto que eu gosto de Star Fox. Eu gosto de Star Fox Zero. Eu gosto muito de Star Fox Zero, de verdade. Você já jogou? Eu joguei um pouco, não o suficiente pra formar uma opinião 100% assim dele. Você tem o Wii U? Você tem ele? Tenho o Wii U. Eu fui um dos... Um dos 6. Um dos 10 aí. Isso. Então eu vou jogar um desafio aqui pro nosso podcast. Joga ele e vamos fazer um episódio sobre ele. Pô, ok. Aí a gente vê opiniões. A gente troca opiniões. Chama mais alguém e troca opiniões sobre Star Fox Zero. Porque eu vou pedir Star Fox, então. Que eu sei que não vem também. É uma franquia que, sei lá, talvez venha, porque talvez essa jogadinha do Star Fox no Starlink pode significar alguma coisa, pode não significar nada, mas são coisas que a gente sabe que só vem no próximo console. Ainda tem o Direct de setembro, eu sei que ainda tem coisa pra ser anunciada no Switch, mas pelo ano que ela fez, né, ela criou um ano com jogos muito focados em outras empresas e tudo mais. Uns jogos meio tapa-buraco, né? Todos os jogos desse ano, além dele ser muito tapa-buraco, né? Tem muito remaster, jogo pequeno, tem muito jogo de empresas, assim, não que ela não dá uma foda, né? Mas jogo de empresa que ela pode fazer um joguinho e depois ela pode fazer outro jogo mais pro meio do novo console. Então você vê jogo da Good Feel, você vê o Zelda, que eu tenho quase certeza, pelo ano que ela tá tendo, que o Zelda tá sendo feito pela Grezzo. Tem o Mario e Luigi, que ainda não tem pai nem mãe. Eu tô chutando a Next Level Games. Cadê o pai dessa criança? Tem um monte de joguinho aí sendo feito, enquanto os grandes estúdios da Nintendo, as próprias equipes internas da Nintendo, né, que fazem Animal Crossing, Splatoon, a Intelligent Systems, a Monolith, a Retro Studios, que Metroid Prime 4 já tá, tipo, deve estar pronto, né? Só deve estar sendo polido. E aí ela já pode estar com uma equipe desenvolvendo outra coisa. Essas grandes equipes dentro da Nintendo, elas estão focadas no novo console. Isso é óbvio, isso não precisa ser falado. Sabe? Tem coisas que não precisam ser faladas. Elas estão focando na line-up do primeiro ano do console, né? Porque se ela quiser igualar o primeiro ano do Switch, poxa, aquele pessoal vai ter que trabalhar. E eles devem estar trabalhando o dia inteiro, cara. Então eles devem estar criando essa line-up pro ano que vem. Então a gente sabe que essas grandes IPs, elas não vão aparecer.
talvez só se for um joguinho menor, feito por outra empresa, né? O Star Fox ainda tem muito mais chance. Agora, o Donkey Kong, cara, ela não vai fazer uma volta do Donkey Kong assim, tipo, trocando geração, sabe? Sim. Com um jogo pequeno, de forma alguma. Essa série, ela precisa voltar grande. Então, sim, com certeza. A gente sabe que o Donkey Kong não vai. Então, sinto muito, mas no seu faltou alguma IP, talvez o seu não venha. O meu também não. Mas é isso, né? As IPs que faltaram ainda tem grandes chances. Mas aproveitando que a gente já citou o Direct de setembro algumas vezes, você acha que ela anuncia o console no Direct? Cara, eu acho que não. Acho que... Não, né? Eu não consigo imaginar. Eu acredito que eles vão tentar fazer uma coisa que nem eles fizeram com o Switch, assim. Uma coisa meio... Uma revelação por fora, falar uma semana antes, tá vindo aí o console novo, a gente vai mostrar um vídeo aí. Talvez seja um clipe de pessoas maneiras jogando os jogos na rua aí, que nem no Switch. Igual claro que não vai ter o mesmo impacto, mas eu acredito que o marketing atual da Nintendo é mais assim. Uhum. Mas mostrar jovens maneiros. Jovens maneiros. Jovens adultos que não tem tempo pra nada e aí joga um pouquinho em casa, cansado, chega do trabalho, só afrouxa a gravata, né? Nem tira, só afrouxa a gravata e joga um pouquinho de Switch 2. Eles têm aquela propaganda, eu não lembro se é do Breath of the Wild ou se é do Tears of the Kingdom, que é o cara chegando cansado do trabalho ela é muito real. Sim, sim. Isso é a Nintendo sabendo que ela tem muito público adulto, assim. Sim, muito público, já passou dos... Tem muito trailer de adulto no Switch, e eu acho isso muito legal, porque, cara, o marketing, o Wii só não deu certo porque o marketing foi um lixo, né? Porque, nossa, foi péssimo. Ele tem uma line-up de first party bizarra, assim, só jogão. Uhum. E o marketing, né, foi aquela porcaria. Aí eles falaram, poxa, então a gente precisa de um marketing bom. Cara, e o Switch, ele tem um marketing incrível, desde aquele primeiro trailer. Desde sempre, o marketing do Switch, ele é pontual. Tanto que ela fez um trailer de um indivíduo cagando, jogando o Switch. Ela simplesmente autorizou você a levar o seu Switch pro banheiro. Se você leva o seu Switch pro banheiro, não se sinta culpado, cara. A Nintendo deixou. O Switch é pra jogar cagando. E aí, ponto final. Aprovado pelo próprio Miyamoto lá. Eles mostraram a propaganda pra ele, beleza, ele falou pode assim, mandar. Sim, eu também cago jogando Switch, sabe? Então, tipo, é isso, cara. Não tem tempo ruim com o Switch. Todos os comerciais, todo o marketing do Switch é genial. Aquele marketing do Animal Crossing, que a gente tava no meio da pandemia, e aí o pessoal se encontrando dentro do jogo, todo mundo em casa, com máscara, pô... Cara, cada comercial do Switch é aquele vai direto no fios, certinho. A Nintendo sabe como fazer esses comerciais pra ir direto no fios. Não tem como, a gente sente ali no fundinho do coração. Espero que eles continuem assim com Sim, o próximo. Sim, é isso que eu espero pro próximo console. Então, eu não arrisco o Direct de setembro. E outra, a gente sempre espera o Direct de fevereiro, o Direct de junho e o Direct de setembro. Só que esse ano ela não teve o de fevereiro. Ela pulou. Não foi fevereiro, Não foi março, não foi mês nenhum. Foi um mini, né? Foi um partner showcase. Não foi nem mini, foi... Não, foi partner showcase. Se fosse mini ainda tava bom, porque ela já fez uns mini aí que foi melhor que grande, viu? Sim, sim. Aí eu tô chutando que vai ter o Direct de setembro, que ela já não fechou esse ano. Porque ela tem jogo até novembro. Ela tem o Mario e Luigi de novembro. Ela pode ter fechado o ano. Ela pode soltar um trailer de algum jogo que vai sair em várias plataformas, sei lá, e alguma coisa assim. Ela já pode ter fechado o ano dela. Ela já anunciou o jogo pro ano que vem. Já tem o Donkey Kong no começo do ano, já tem o Pokémon, que já tá anunciado pro ano que vem, e o Metroid, que já tá anunciado ano que vem. Então ela pode voltar só em janeiro ou fevereiro, e olhe lá. Então eu tô chutando que vai ter um Direct de setembro. Mas caso tenha, eu acho que vai ser mais um Direct sem o novo console, porque aí ela faz aquela limpa final no Switch,
aquela assim... o Switch ele não vai explodir, tá? Quando o novo console for lançado. Vocês podem ficar tranquilos. Vai ter muito jogo cross-gen, vai ter muito jogo que vai ser lançado, vai ter um período aí que ela ainda vai lançar jogo pro Switch. Mas quando eu digo fazer uma limpa, é que a partir do momento que o novo console for lançado, tudo que for anunciado sai pra ele também. Então, vai ter muito jogo exclusivo, vai ter muita novidade, né? Vai ter muita IP que não aparece faz tempo. ARMS. Que pode... Assim que espero. Ai, começou a tocar musiquinha na minha cabeça. Que pode não aparecer no Switch, que a gente já conhece. Então, a gente fala assim de fim do Switch, porque vai ter muita coisa nova. Vai ter muita novidade pro novo aparelho. Então, a gente já imagina esse Direct de setembro aí sendo aquele adeus. Vai lá, querido. E eu acho assim, cara, eu acho que ela podia repetir o que ela fez no Switch. Ela podia fazer... Não precisa ser assim, exatamente, né? Mas outubro ela lança um trailer. Janeiro ela faz um presentation no meio da madrugada, ninguém dorme, igual ela fez da outra vez. E em março, sim, ela lança o novo console. E aí todo mundo fica feliz. Menos a gente vai ter que gastar dinheiro, mas fazer o quê, né? A gente já fez o crediário, né? Já estamos pagando o crediário, já tem um tempo. Então vai cair assim. Esse é o meu chute de timeline. Esse é mais ou menos o meu pensamento também. Eu diria que a repetição do que o Switch faz muito sentido e sei lá, se encaixa bem assim na linha do tempo que eles estão construindo até agora. Faz sentido. Claro que quando a gente chegar lá em setembro, outubro, sei lá, a gente vai ter uma ideia melhor de como vai ser, de como a Nintendo tá querendo fazer, mas por enquanto realmente é o que parece. Parece que eles vão meio que fazer de novo o que eles já fizeram. A gente fala lá em setembro, você dá uma piscada, já é, né? Lá em outubro, você dá uma piscadinha mais demorada assim, você dá aquela, distrair. Aí pronto, já é setembro. Uma semana atrás a gente tava em janeiro, então exatamente. Sei lá o que aconteceu. 2 dias atrás o cara anunciou que o console novo ia ser anunciado. Em maio ele falou, aí já estamos em julho. E aí, cara, o tempo, Sueli, mas tá passando. Então a gente passa pro próximo bloco. Pra fechar esse episódio, a gente não ia fechar sem a gente dar aquela sonhadinha. Porque tudo que a gente falou até agora, eu acho que não entra no campo dos sonhos, né? A gente falou um pouco sobre a nossa história com o Switch e a gente falou um pouco sobre o novo console, mas coisas que a gente sabe que vai acontecer. Que a gente não é insider, a gente tá conversando, tendo uma conversa gostosa, tentando trocar uma ideia de como vai funcionar. Mas tem uma coisa que eu odeio, é insider, que fala assim, isso é isso. Aí ele dá uns chute idiota, assim, umas coisas bobas. Aí acerta, né? Porque é tipo óbvio, né? Nossa, estão fazendo um novo Zelda. Console terá botões. E aí o pessoal, nossa, eu não acredito, e não sei o quê. Então, isso que a gente falou até agora, não é porque a gente é insider, é porque a gente joga videogame há muito tempo. E a gente sabe como é que as coisas funcionam. A gente já viveu esse looping, a gente tá em loop infinito. E a gente gosta desse loop, a gente sabe como que as coisas funcionam. Então tudo que a gente falou até agora é uma coisa meio assim, tipo, pode acontecer desse jeito. Só que agora é aquela hora gostosa que a gente começa a viajar assim e vai longe assim. A gente, nossa, dá aquele chutão gostoso. Porque eu falo, repito, é a primeira vez que eu estou falando isso no GDHN, mas eu vou falar e aí já vai ficar registrado para as próximas vezes que eu falar, cara. Se não for sonhar alto, nem me chama. Sério. eu não gosto desse negócio de sonhar baixinho, não, cara. Porque dá o mesmo trabalho. Sonhar alto ou sonhar baixo dá o mesmo trabalho. Então não vou ficar sonhando coisinha pouca, não. Eu vou sonhar alto, cara. Eu vou chutar bem alto. Então se não for sonhar alto, não me chama. E aí eu queria saber como que ele tá aí na sua cabeça. Porque eu sei que ele tá na sua cabeça, Vitor. Eu sei que na sua cabeça tem um gif do novo console girando. Sabe aqueles gifs do console girando? Todo console tem?
Eu sei que na sua cabeça tem um GIF dele o girando. meu é aquele low poly pixelizado lá. Isso, exatamente. Aquele low poly 8-bit pixelizado. Como que ele é? Eu não consigo pensar numa coisa muito diferente do Switch. Nem eu. Realmente uma tela melhor. Talvez eles já lancem o primeiro com o OLED. Não, pelo amor... Não, para. Cara, se a Nintendo lançar com uma tela LCD e depois ela tentar vender o console OLED, cara, eu vou ter que agredir uns japoneses, porque não vai dar certo isso não. Eu acho que eles ainda vão continuar usando o Joy-Con. Talvez eles façam o Joy-Con Plus, sei lá, uma coisa mais... sei lá, que tem algumas mecânicas a mais dentro dele. Uhum. Mas basicamente é isso. Um dia desses eu pensei, e talvez essa seja a coisa mais louca que eu tenha pensado. Eu gosto. Possibilidade deles voltarem com a ideia de duas telas. Por favor. Pensando que talvez o controlezinho de cachorro lá, o grip, que você encaixa os Joy-Cons e ele vira meio que um controle próprio, separado do Switch. Talvez isso possa vir com uma telinha. E não uma telinha muito, muito cara, assim. Só uma coisa simples, só pra ter uma informaçãozinha a mais embaixo. Talvez um controle por toque de alguma maneira. Mas essa é a coisa que eu pensei assim. Será que eles vão realmente... Eu acho que o pensamento que passou na minha cabeça foi: seria muito engraçado se eles voltassem com essa ideia depois da gafe terrível que foi o Wii U. Mas é que o Wii U foi focado nisso e eles não conseguiram executar bem. Uhum. Se o Switch trouxesse uma maneira de você ter tela, mas ela não ser exatamente uma coisa tão obrigatória, sei lá... Talvez haja uma maneira. Bom, primeiro eu queria te agradecer porque você falou minha língua. Cara, eu sonho com voltar a jogar com duas telas há muito tempo. Muito tempo. Eu adorava jogar em duas telas. No DS, no 3DS, até no Wii U. Uhum. Às vezes o Wii U, ele era mais prazeroso jogar em uma tela, que era o gamepad, do que duas telas. Eu gostava de jogar com a TV desligada. Deitado, jogar com o gamepad, jogar o jogo todo no gamepad. Eu já fiz runs inteiras no gamepad de jogos. Eu já joguei Mario Kart 8 com os amigos na tela do gamepad. Então, era muito gostoso. Só que também era gostoso você trabalhar com as duas telas, né? Você olhar nas duas telas, no 3DS, no DS, você interagir com a tela de baixo. Então isso aí que você falou é uma coisa que ainda não tinha passado pela minha cabeça, mas agora que você falou, eu quero que é uma segunda tela que ela não seja tão importante quanto a primeira. A primeira pode ser OLED, pode ser 4K, pode ser o escambau, ela pode pular na sua cara, ela pode fazer o que ela quiser. Mas aí a segunda, que ela seja mais simples, igual você falou, que ela seja uma tela, sei lá, que seja focada para mapa, que seja exclusiva para você ver um mapinha, que ela tenha uma canetinha, que você possa desenhar, que você possa interagir com o jogo de alguma forma. E isso pode influenciar no gameplay, mas que também ela não seja necessária. Aí você não precisa ficar desenvolvendo gimmick, você não precisa ficar desenvolvendo o jogo pensando nas duas telas. Mas, sei lá, eu sinto falta de duas telas. Então, eu tô com você. Eu acho que seria engraçado a Nintendo anunciar um Switch com duas telas. Ou eu ia sugerir a segunda tela opcional, mas acho que isso não ia vender. Então, tinha que vir, né? Tinha que ser uma coisa que funcione. Não adianta ela ficar inventando, porque o Switch funcionou e aí, na minha cabeça, o meu é igual ao seu. Ele não é muito diferente. Você ouviu aquele rumor do Joy-Con magnético? Sim, sim. Você acha que funciona isso? Sei lá. É a única coisa que... A única coisa que passa na minha cabeça que ia ser mais interessante é que o clique vai ser mais satisfatório, assim. Né? O barulhinho vai ser mais gostoso ainda, né? Fazer aquele barulhinho. Eu sei que tem ímãs fortes o suficiente pra isso ser possível, mas será que isso não
é meio, sei lá, ruim pra parte eletrônica de dentro dele? Isso é uma coisa que eu não saberia dizer. O imã influencia no eletrônico, tá? Quem tá desenvolvendo a tecnologia vai ter que pensar em tudo isso. Mas aí eu também penso, o imã ele tem que ser forte o suficiente pra ele encaixar e o Switch a tela não cair da sua mão quando você tá jogando. Só que se ele é forte assim, o desencaixe também vai dar um pouco de trabalho, né? Você vai ter que dar aquela puxada nele, dar aquele estalo nele. Eu não sei, mas, poxa, eu achei um sistema assim que funciona. E ainda, digo mais, a Nintendo, aí vamos entrar em outro rumor que esse aí é fácil da gente chutar. Esse aí a gente pode até passar igual os insiders lá, dar um chute facinho, e depois o pessoal vir falar, poxa, como vocês são fodas. Retrocompatibilidade. A Nintendo só não tem retrocompatibilidade do Wii U pro Switch porque, né, são duas coisas muito diferentes. Mas a Nintendo, ela é muito boa em retrocompatibilidade. Eu não canso de falar isso. Ela fazia retrocompatibilidade de todo o sistema portátil dela, do Game Boy pro Game Boy Color, pro GBA. Ela pôs slot de GBA no DS. Os cartuchos do DS funcionam no 3DS. Ela pôs slot de controle no Wii para você colocar controle de GameCube. Sabe? Tipo, então ela faz retrocompatibilidade com muita maestria, ela sempre fez. Então eu não imagino um novo console sem retrocompatibilidade completa. Eu imagino um cartucho diferente, assim como ela fez do DS pro 3DS, mas tal qual do DS pro 3DS, a entrada é a mesma e o cartucho entra, fechou. Mesma entrada para um cartucho que é um pouquinho diferente, só para você diferenciar um jogo do outro. Retrocompatibilidade é uma coisa especialmente forte nessa virada de geração, porque a Nintendo deixou muito claro que ela quer manter esse negócio de ecossistema do Switch, e conta, e online, e tudo mais. Ela meio que já meio que falou de uma maneira indireta, assim, que o que você tem no Switch vai continuar pro próximo console. Ela não falou isso com todas as palavras, mas deixou muito implícito. Sim. Eu não sei se isso é uma coisa pra mim, assim. Eu interpretei dessa maneira, mas... Não, eu não só interpretei dessa maneira, como eu tô revendo toda a história e imaginando que não tem outro caminho, sabe? Não tem como ela lançar outro sistema que seja tão diferente desse, que não possa ter retrocompatibilidade, ou que ele seja parecido e não tenha porque ela não quis. Isso, cara, não vai dar. Eu falo e repito, a Nintendo ela não é sua mãe. Ela é uma empresa e ela quer dinheiro. Mas ela não vai lançar um console parecido que tem o mesmo ecossistema e não fazer retrocompatibilidade só porque ela não quer. Não tem como, sabe? Ela vai perder toda uma base que ela já instalou por muito tempo. Então, a retrocompatibilidade a gente já tá dando como certa. E aí, por que eu falei disso? Pra falar da retrocompatibilidade dos Joy-Cons, caso eles tenham outra tecnologia. Eu já até pensei como é que vai ser. Olha que legal. Nintendo, ouve aí. E já mostra quando for pra fazer, cara. Porque assim, esses Joy-Cons, eles encaixam, né, por cima. Aí tem o rumor do Joy-Con com imã. Aí fala, uai, mas e aí? Aí o que ela faz? Sabe aquele trilhozinho que ela manda extra pro Joy-Con? Que a gente encaixa e põe no braço? Que vem, todo Switch vem dois, né? Vem o Joy-Con e vem aquele grip de braço. Ela faz esse grip com o imã. E aí você põe o seu Joy-Con antigo no grip e encaixa ele no Switch novo. Olha aí. Já resolvi o problema da Nintendo. Poxa, eu devia trabalhar na Nintendo, cara. Todos nós deveríamos trabalhar na Nintendo. Mas é isso, cara. Retrocompatibilidade é o chute mais fácil que a gente pode dar. Não tem como não ter retrocompatibilidade. E aí vamos fazer mais 2 tópicos de extrema importância, cara. O nome desse negócio. Porque assim, eu não consigo... Eu pus na minha cabeça e a única... Eu já ia falar a única pessoa, mas a Nintendo não é uma pessoa. A única empresa que vai tirar isso da minha cabeça é a própria Nintendo, que ela não vai abandonar o nome Switch. Que agora, Switch é o nome dos consoles dela. Tal qual a Sony tem o PlayStation, a Microsoft tem o Xbox. Então é PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, a Xbox já é mais bagunçada, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series e por aí vai. Mas eu acho que a Nintendo encontrou o nome dela.
E aí agora é Switch. E todos os consoles daqui pra frente vão chamar Switch. Então a gente pode ter, sei lá, Super Nintendo Switch, ou Nintendo Switch 2, que seja. Mas sabe por que eu acho isso? Porque ela criou o Nintendo Switch Online. E eu acho que não é uma coisa que ela já vai abandonar. Faz sentido. Ela não criou o Nintendo Online, porque ela tinha o Virtual Console, né? O Virtual Console ele veio do Wii, foi pro 3DS e pro Wii U. Aí ela abandonou o Virtual Console e criou uma assinatura online, que é o Nintendo Switch Online. E o negócio chama Switch. Então, se ela mantiver o nome do console como Switch, ela mantém a assinatura que ela já tem, porque senão ela vai ter que trocar o nome, ou abandonar e criar um serviço novo, que eu acho que não vai acontecer. Isso mantém o nosso pensamento do ecossistema todo. Ecossistema, realmente. Exatamente. Quando você falou de ecossistema, foi exatamente disso que você estava falando, sabe? Tipo... E eles usam o termo família Switch, consoles da família exatamente. Switch. Porque já tem o Switch Lite, o Switch OLED. E eu vou, inclusive, aproveitar a deixa pra rebater, porque tem pessoas que falam, não, que isso não deu certo na época do Wii pro Wii U. Mas isso foi outra época. Quando a geração do Wii terminou, o público maior não estava tão interessado no Wii quanto no começo da vida. Quando ele veio, todo mundo comprou. Todo mundo tinha lá um Wii em casa e tudo mais. Só que aos poucos a magia lá da gimmick dele, do controle de movimento, foi indo embora. As pessoas começaram a pensar, não, mas eu quero jogar meu joguinho de tiro e esse console não tem Call of Duty. Aí quando o Wii U surgiu, o povo já não tava muito... O público maior, no caso, estou falando, não tava muito interessado nisso e meio que olhou de canto de olho e falou, não, isso é só sei lá, uma coisa nova aí pro Wii, sei lá, foda-se. O Switch, ele tá extremamente em alta atualmente. Ele mesmo estando há 7 anos no mercado, ele ainda tá vendendo, jogos, as pessoas estão interessadas, as pessoas estão de olho nas próximas notícias que vêm, e todos os tipos de público estão vendo isso. Quando eles falarem console novo, Switch 2, as pessoas vão saber. Sim. Elas vão olhar e falar, opa, eu quero o novo Switch, porque o Switch atual é muito bom, já. Sim. Estou gostando muito. É isso que eu acredito, é isso que vem na minha cabeça nesse momento. E eu vou além. Esse argumento de vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Wii e no Wii U, cara, é só se você não tava prestando atenção, porque o que ela fez no Wii U é o que eu já falei mais cedo no episódio, que ela era péssima em marketing naquele momento. A criatura me aparece na E3 com um gamepad, o cara aparece com um gamepad na mão, sem mostrar o console. Ninguém sabia que aquilo era um videogame novo. Todo mundo achou que era um acessório pro Wii. Eu achei que era um acessório pro Wii. Você achou que era um acessório pro Wii. Eu tenho certeza que você achou. Qualquer pessoa que estiver ouvindo neste momento, estou falando com você que está ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que se você estava assistindo aquela E3, você achou que era um acessório pro Wii. Todo mundo achou, porque ela me aparece lá com um negócio, com um gamepad na mão, e todo mundo achou que era um acessório pro Wii. Sem contar, é claro, que os jogos de lançamento, o Nintendo Land, que é um ótimo jogo, não me leve a mal. É maravilhoso, mas poxa, parecia que era um jogo do Wii, né? Aquelas tech demo de soltar a estrelinha que ela tava mostrando, sim, tudo aquilo os parecia... jogos de lançamento não foram bons. Falou, nossa, o Wii deu uma melhorada. Normal, cara, se você jogou Metroid Other M, se você jogou Mario Galaxy, você sabe do que o Wii é capaz de fazer. E aí você sabe que eles podem levar isso ao extremo. E aí, todo mundo achou que era um acessório, porque o marketing era uma bosta. Agora, o marketing do Switch, ele é pontual, assim, ele é perfeito desde o começo. Então, é só ela explicar, ela lançar um trailer,
mostrar o que é, mostrar o aparelho, mostrar que ele é ligeiramente diferente, que ele é uma nova geração, fazer uma apresentação, tal qual ela fez do Switch Presentation, que ela mostrou o aparelho, mostrou o que ele sabia fazer, mostrou coisa que ele nunca nem fez, né? Aquele negócio de, você vê de que lado você ouve as pedrinhas de gelo, você vê de que lado tá vindo. Vou ter que ser sincero aqui, mas o DualSense fez muito melhor isso aí. E não foi verdade. só no jogo do Astrobot, não, viu? Tem muita empresa fazendo muita coisa legal com o DualSense, coisa que o Switch prometeu, o Joy-Con prometeu, mas quem entregou foi o DualSense. Então é só ela mostrar, com muita calma, mostrar direitinho, explicar o que é o console. Esse videogame ele pode chamar Nintendo Switch, que todo mundo vai pegar o novo. Mas aí eu acredito que vai ser Switch alguma coisa. Switch, exatamente por causa do online, cara. Ela criou esse nome já pra ser um ecossistema, assim como você falou, e aí daí pra frente ela não precisa nem mais inventar. É Switch e todos vão ser Switch daqui pra frente, até porque ela achou um formato que é o formato perfeito. A Nintendo ela corre por fora nessa corrida já tem muito tempo, e aí ela achou o caminho dela, cara. Ela tá fazendo o que ela quer, ela lança o que ela quer, ela lança os jogos dela, ela tá indo totalmente na contramão do que tá sendo feito hoje, né? Todos os jogos são extremamente ambiciosos, demorados, os projetos são cancelados, fica tudo meio cinza, tudo meio apagado, tudo meio sem vida, e a Nintendo tá trazendo Mario vs Donkey Kong, jogo da Peach, Mario e Luigi trazendo de volta, Zeldinha no estilo Link's Awakening, tá fazendo o que ela quer, e é isso que a gente gosta, né? É isso que atrai o pessoal, e ela sabe o que ela quer, qual que é o público dela, como que ela surpreende o público dela, ela não para de surpreender com coisas que você não esperava, então é tudo uma questão de marketing, e aí ela não tem como errar, A não ser que ela volte com os marqueteiros lá da época do Wii U. Eu espero que esse povo já esteja longe, se é que tinha, né? Agora, a última coisa pra gente fechar esse episódio, que é o clássico, né? Eu quero que você monte uma line-up de lançamento. Agora, ao vivo e a cores. Eu acho... Não precisa ser muito grande, mas eu sei que você já tem uma line-up na sua cabeça. Eu quero que você monte aí. O jogo mais fácil e certo é o Mario 3D. Eles Open World. Já fizeram lá. O Mario Odyssey já tá fazendo 7 anos. Aí eles trabalharam num modo extra pro Mario 3D World. Bowser's Fury. Que mostra que eles podem fazer um Mario meio que open world, como você falou. E agora eles estão há um tempo assim, sem ano passado a gente teve lá um Zelda novo, completo, gigante, e um Mario novo, 2D. Ele ter sido 2D é o que me leva a crer que por fora, enquanto eles estavam trabalhando no Mario 2D, estavam já mexendo os pauzinhos pro Mario 3D, que vai sair no lançamento com esse console. E aí, tem muitas séries diferentes que eles podem brincar também. Quem sabe o Donkey Kong não venha nessa levada. Mario e Donkey Kong no lançamento. Mas aí precisa de coisas extras, assim. Um RPG da Monolith Soft. Aquele, né, o famoso, que ela mostrou uma imagem e falou, temos uma IP nova, e aí ela fez mais um Xenoblade. Aí depois ela mostrou a mesma imagem, a gente tem uma IP nova, aí ela fez mais um Xenoblade. Aí, temos uma IP nova, vou fazer um DLC do Xenoblade. Tá bom, querida? Tá o meme lá do Jimmy Neutron, né? Tá bom, Monolith, você já mostrou o Xenoblade várias vezes, mostra uma IP nova. E agora que o 3 meio que fechou um ciclo... Fechou um ciclo bem legal. Já dá pra eles brincarem com uma IP nova mesmo. Sim. Ou sei lá, ou pega alguma IP antiga do baú de IPs esquecidas da Nintendo e brinca com isso. Sei lá. Eu também acho que a Nintendo podia dar uma IP pro Monolith, né? Dela. Tem tanta... Uma coisa que eu queria muito ver a Nintendo fazer, e eu gosto quando a Nintendo tá
numa situação confortável, porque ela meio que faz isso, que é pegar IPs antigas, franquias antigas e falar, olha, jogos novos, às vezes um remaster assim pra galera lembrar que eles existem, e aí eles mandam jogo novo depois. O Famicom Detective Club, eles fizeram isso. Fizeram remasterização dos jogos antigos e aí agora fizeram um jogo novo. Muitas pessoas ficaram decepcionadas com isso é só mais um Famicom, é só uma graphic novel e tudo mais. Eu entendo, mas eu amo ver a Nintendo nesse pensamento de, não, vamos pegar nossas franquias lá do B. Às vezes elas dão as franquias para outras empresas. Elas deram lá o Advance Wars pra Way Forward. Way Forward? Foi. Eles têm que fazer mais disso. Pegar lá a franquia lá do B. Ninguém tá esperando um grande jogo de Mysterious Murasame Castle lá. Ninguém tá esperando por isso. Dá essa franquia pra alguém fazer um jogo inesperado e surpreendente e legal. E a galera vai ficar Imagina se do nada sai um jogo, sei lá, Balloon Fight ou Ice Climbers. Sim. Sabe? Excite Bike. Excite Bike, sabe? Umas coisas assim, Clu-Clu Land. Clu-Clu Land seria doido. Sabe, umas coisas assim que você realmente não espera. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Você não acha que o Metroid Prime 4 vai ser o carro-chefe do lançamento? Tipo, cross-gen? Que ele é cross-gen, a gente sabe. Mas você acha que ele não entra na line-up de lançamento depois de tudo que aconteceu com ele? Nossa, por um breve instante, eu esqueci que Metroid Prime vai acontecer. Isso nem passou pela minha cabeça. Sim, ele deve ser um dos principais, né? O povo fica nessa conversa de, não, porque o trailer que eles passaram tá passando só no Switch 2, né? O Switch não aguenta isso. Primeiro, ele aguenta sim, você não jogou Metroid Prime Remaster. Sim. Segundo, eles geralmente quando eles têm um jogo que é de virada de geração assim, o Twilight Princess e o Breath of the Wild, ele não costuma ter grande diferença gráfica entre as duas gerações. Geralmente é mais uma coisa de performance. O de Switch consegue engasga menos do que o de Wii U. Tem uma versão desse trailer que o pessoal disponibilizou que tá sem a compressão do YouTube e ele realmente é muito lindo, é muito impressionante. Ele pode estar rodando no novo console no trailer que ela soltou. Problema nenhum. Normal. Sim. Provavelmente ele tá. Mas uma coisa eu garanto pra qualquer pessoa que estiver ouvindo esse podcast, ela vai lançar esse jogo no Switch. Ele é cross-gen, duas coisas eu garanto pra vocês. Ele é cross-gen, ele vai ser lançado no novo console, mas ele vai ser lançado no Switch. Isso eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza porque a gente já viveu isso. Você acabou de citar, a gente já viveu isso com Twilight Princess. O Twilight Princess foi um pouco mais dolorido, porque ela lançou primeiro no Wii, e ela, depois de um mês, ela lançou no GameCube. Foi quase uma traição, assim. Tipo, foi o pessoal que tava esperando no GameCube, eu, no caso, eu não tinha o Wii. Isso foi, assim, foi uma facada no coração. Mas ela lançou. Agora, o Breath of the Wild, ela foi um pouco mais legal, porque ela lançou no mesmo dia. Agora, o Metroid Prime 4, cara, ele vai ser uma coisa tão, assim, full circle, porque ela anunciou esse jogo... No primeiro ano do Switch... E ela vai lançar no final, sabe? Tipo, ela vai lançar pro novo console, eu tenho certeza que ele vai ser lançado pro novo console, mas ele também vai ser lançado pro Switch. Então seria muito legal, seria muito icônico, assim, se ele fosse um jogo de lançamento, sabe? Sim. Se ele fosse da line-up de lançamento. Eu acredito que vai ser. Eu realmente... tô nessa também. Eu tinha esquecido que ele existia, porque ele é quase um unicórnio, mas eu acredito com plena convicção que ele vai estar lá. Seria muito legal isso. Seria. E aí, pra completar a minha lineup, eu vou com o seu Mario também, porque eu não paro de falar nisso. Que o Bowser's Fury é um teste para um Mario 3D Open World imenso, que vai ser um Mario, assim, definitivo, que você vai ter um mundo que você
navega por ele sem loading, você simplesmente vai andando e você vai vendo as coisas aparecendo. É o que o Breath of the Wild faz, o Mario vai poder fazer. E aí tem todos os biomas do Mario, tudo que você encontra em um mundo do Mario, só que num mundo conciso, num mundo inteiriço. Nossa, isso pra mim vai ser uma coisa assim, vai ser um momento... Eu tenho muita curiosidade de como eles conseguiriam fazer esse mundo conciso. Porque até agora a gente tem lá lindos mundos completos que eles montaram pro Odyssey, por exemplo, que não tem uma ligação entre eles. Eles não se conectam, né? Exatamente. Eu gostaria muito de ver como eles vão fazer, como eles farão, sei lá, esse tipo de conexão entre eles. Com a diversidade que o Mario pede. Pois é. Com elementos de fogo, de gelo, de deserto, de montanhas, de subterrâneo. Toda a diversidade que o Mario pede nos seus jogos, representados naquele mundo. E aí, Nintendo, é com você, cara, sabe? Você vê aí o que você pode fazer pra gente, porque a gente tá esperando. E aí eu vou dar um último chute, que aí esse é o meu momento, né, de brilhar. Seria muito legal se ela colocasse na line-up de lançamento o ARMS 2, que ela ficou me devendo, cara. Olha, eu não esperava que fossem ter 2 jogos no mesmo console. Eu acredito que não é uma IP que ela vai abandonar. Eu acho que ela pode investir nessa IP, até porque vendeu bem para um jogo nichado e ser uma IP nova, vendeu bem. Eu acho que ela não vai simplesmente abandonar a IP que ela criou no Switch. Mas, quando o Splatoon teve 2 jogos no Switch, eu fiquei um pouco mordido com o ARMS não ter tido. E olha que Splatoon é minha segunda IP favorita da vida, assim. É tipo, Zelda e Splatoon. Eu estou feliz que o Splatoon teve 2, por mim podia ter 3, 4. Mas ao mesmo tempo eu fiquei mordidíssimo, porque eu amei o ARMS. O ARMS é muito bom. Eu me diverti muito jogando o ARMS. E aí eu queria que ela fizesse o ARMS 2 ainda no Switch. Como ele não veio, eu falei, tudo bem, é o Mario Kart, né? Cada console vai ter o seu. Então, beleza, não tem problema. Só que aí ela já podia colocar ele ali logo no comecinho. Colocar ele na line-up de lançamento, eu ia ficar feliz demais. Eu gosto muito de ARMS. ARMS é muito legal. Também. Eu acho ótimo que você... Que eu achava que eu era, um dos poucos que gostava de ARMS bastante, assim, mas eu encontrei alguém que gosta mais do que eu. Vamos fazer o episódio de ARMS, já tá marcado o episódio de ARMS. Pra quem não jogou, pra quem não conhece, a gente faz um dossiê de ARMS aqui, já tá marcadíssimo, cara, o episódio de ARMS, porque eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ARMS, eu quero muito falar dele, e aí ele fecha minha line-up. Eu sei que vai ter mais, mas eu vou ficar com Mario, Metroid e ARMS. E um Sniper Clips 2. Isso. Manda. Sniper Clips 2. Eu não joguei. Quero. Ele é muito gostosinho. É muito divertido. É bom de jogar com uma segunda pessoa junto com você. Se encontrar mais 3 pessoas, tem um modo lá pra 4 jogadores que é também um caos e é excelente. E tem online ou é só local? Não, é só local. Mas é um daqueles local que reforçam lá o sentimento do co-op de sofá. Do co-op de sofá. Compreendo. Tal qual Mario vs Donkey Kong fez esse ano. Me diverti muito jogando local. Jogando de 2, assim. Foi muito legal. Muito legal. Oi. Tá feliz? Tô feliz. Com a nossa estreia? Sim. Você gostou? Gostei. Foi legal, né? Gostei. Eu poderia falar ainda mais. Pô, se deixar, a gente fica aqui 5 horas falando. Vamos começar devagar. Sim. Daqui um tempo a gente faz o nosso famigerado episódio de 5 horas de alguma coisa que a gente gosta muito. Sim. Talvez o episódio de Metroid Prime 4. Mas temos que começar devagarzinho, começar por baixo. Eu queria primeiro agradecer você por ter topado essa aventura, por ter topado entrar nessa loucura da gente criar um podcast. Então, obrigado.
amigo, por ter topado. Vambora. A partir de agora é a gente. Obrigado você por ter me chamado. É o que eu digo. É o que eu digo. Enquanto tiver gente disposta a me ouvir, eu estarei disposto a falar. A gente vai falar, exatamente. E às vezes o pessoal não tá nem disposto, mas a gente tá falando. também, e aí, também. Querido, se quiser ouvir, eu sei por experiência própria que muita gente não tá interessado, mas... Não tá disposto, mas estamos falando. Quero agradecer o Breninho, o Breno Mancini, o Mancinho, por ter cedido esse espaço pra gente. Eu sei que ele vai falar, não, cara, não sei o quê, o espaço é nosso. Mas esse cara, ele é genial. Ele é genial. Ele criou o GDH como uma comunidade para jogadores e criadores. Ela é uma comunidade inclusiva, ela é uma comunidade segura. Então eu queria deixar aqui o canal aberto para vocês. Se você já veio do GDH, você sabe do que eu tô falando. Você já é um mansinho. O Vitor agora é um mansinho. Uhul. Nós somos todos filhos do Breno. Nós somos os mansinhos. E se você não veio do GDH, se você tá por aí e caiu nesse podcast, vem pro GDH, porque o GDH é uma comunidade para todo mundo. Vem pro GDH, porque aqui no GDH as coisas são muito legais. Então eu queria agradecer o Breninho. O Breninho é sensacional. E vamos fazer uns agradecimentos aqui. Quero agradecer a nossa parceira, Nuvem. A Nuvem ajuda o GDH a crescer. Então a gente tem uma parceria legal com a Nuvem. Então agradecer tudo que o canal faz pela gente. Fornece os jogos, fornece cupons de desconto. Se você for comprar joguinho da Nintendo, compra na Nuvem. Compra no nosso link afiliado. Onde que você acha o nosso link afiliado? Segue o Game Design Hub no twitter.com/GameDesign_Hub. Lá no Twitter você vai ver o nosso Linktree. No Linktree você vai achar diversas das nossas redes. Instagram, YouTube, Twitch, TikTok. Estamos ativos em todas essas redes. E você vai achar também o nosso link de afiliado da Nuvem. Comprando pelo nosso link de afiliado, você paga o mesmo preço que você iria pagar, mas você ajuda o GDH a crescer. E essa comunidade está crescendo muito, está crescendo de uma forma muito legal. Então se você quiser dar aquela força, compra pelo nosso link de afiliado. Na Nuvem você parcela em até 6 vezes sem juros. E comprando joguinho da Nintendo, você pontua duplamente, porque você ganha os drops da Nuvem, que depois viram desconto para você, e você ganha os pontinhos de ouro da eShop da Nintendo para você trocar por joguinho. E não esquece que esses pontos expiram, tá? Então depois de um ano os pontinhos de ouro expiram. Então sempre dá aquela conferida no seu saldo de pontos, vai lá e troca, pega um joguinho. Esses dias eu peguei Metroid Prime Remastered, só de ponto, de tanta coisa que eu já tinha comprado, foi de gracinha. E aí você ajuda a gente se você comprar pela Nuvem. Quero agradecer também a nossa comunidade do Discord, que é linda. O Vitor conheceu a comunidade essa semana. Nossa comunidade do Discord que é linda. Entra lá também pelo Twitter, você encontra a nossa comunidade do Discord. A gente vai deixar o link também na descrição deste podcast para você acessar a nossa comunidade do Discord. Lá tem canais de texto, canais de voz, para você jogar junto com a gente. Tá tendo uma run cooperativa de Minecraft. A gente sempre faz esses jams de game pra gente jogar e o pessoal jogar junto. É muito legal. No nosso canal da Twitch tá tendo gravações ao vivo do E-Podcast, que é o nosso outro podcast de assuntos mais gerais. A gente tá estreando esse sobre Nintendo, mas a gente já tem um podcast sobre jogos em geral, que é o nosso E-Podcast. E também no canal da Twitch tem o Vazio dos Games, com o Breno Mancinho e o Avatix, do canal Avatix. Você sabe o que é um Avatix, ô Vitor? Não, creio que Ninguém sabe. Ninguém sabe. É por isso que ele tá lá. Ninguém sabe o que é um Avatix. O que é um Avatix? A gente vai tentar descobrir. Mas você pode acompanhar com o Breno e com o Avatix toda quarta-feira, às 17 horas, o Vazio dos Games. Você sabe o que é o Vazio dos Games? É uma discussão sobre o que existe de mais vazio nos games. Eles pegam um pessoal que a cabeça tá literalmente vazia e começam a analisar como que essas pessoas respiram, sabe? Como é que essas pessoas conseguem respirar e andar ao mesmo tempo? Talvez elas não consigam. Elas precisam parar um pouquinho para poder dar aquela respirada, porque é um material muito legal. Assistam, acompanhem.
E eu também, claro, queria deixar um beijo pro Gabão, o nosso artista musical que vai musicar este episódio. Agora que a gente tá gravando, a gente não tá ouvindo nada. A gente tá aqui no mais completo silêncio. Eu só consigo ouvir a voz do Vitor e ele ouve a minha. Mas, quando você estiver ouvindo esse episódio, ele vai estar totalmente musicado, belamente musicado, pelo nosso lindo Gabão. Ele faz um trabalho muito lindo, ele trabalha com o Breno no GDH Studio, criando jogos, musicando jogos. Ele é um cara muito talentoso, muito incrível, e ele vai musicar esse episódio pra gente. Um beijo, Gabão. Eu nunca tive um podcast com música feita por pessoas antes. Não, mentira. Olha eu isso. sempre tive. Mas não por pessoas, sabe, sob medida. Você entendeu? Sim, você entendeu. eu entendi. Era feito por... Nossas músicas não são feitas por IA, tá? Eram feitas por pessoas mesmo, mas a gente pegava as músicas das pessoas. Agora Exatamente. Tá sendo musicado diretamente pra gente, isso é muito legal. E também você pode seguir estes lindos que estão aqui falando com vocês, interagir com a gente, conversar com a gente gosta de falar de joguinho, a gente gosta de conversar sobre o joguinho. Então eu sou o @Angelups em todas as redes sociais, vocês podem me procurar por lá. Mas estou mais ativamente no Twitter, então pode me procurar lá no Twitter, @Angelups, vou sempre postar os episódios por lá. Os nossos episódios também estarão no Twitter do GDH, então me procura lá, @Angelups. E você me encontra em qualquer lugar que você procurar Vicgurg, VICGURG. Qualquer rede social você vai me encontrar. Mas eu tô muito mais ativo no Twitter. É só chegar lá e conversar comigo sobre as besteiras que eu retuito lá pra falar o que eu acho de trailer tal, ou imagem tal, ou sei lá o que. O jogo tal. Ou jogo tal. Especialmente jogo tal. Esse encerramento ficou um pouquinho mais longo, porque é o nosso primeiro episódio. Se eu esqueci de alguém, 1000 perdões, me lembrem, no próximo episódio eu não esquecerei. A gente tá começando agora, eu tô muito feliz de ter começado esse projeto. Então, obrigado por nos acompanhar nessa jornada do universo Nintendo, nesse primeiro episódio. A gente tá só começando, tem muito o que falar, tem muito o que discutir, tem muita coisa que a gente vai trazer aqui. A gente já deu uns spoilers, a gente já marcou episódio de Star Fox Zero, a gente já marcou episódio de ARMS, a gente já deu spoiler que vai ter Metroid pra caramba, porque a gente tem que sair falando de todos os jogos antes do Prime 4 ser lançado. É um futuro brilhante que vem aí. É um futuro brilhante, porque o que não falta é material, tem muito material pra trás. A gente tá que nem lá os personagens de Smash Bros. No Brawl, vendo o lindo nascer do sol no horizonte, esperando pra cair na porrada. No caso eles caem na porrada, a gente só debate amigavelmente sobre as coisas. Exatamente. Então fica com a gente, você tá no GDHN, o podcast de Nintendo do Game Design Hub, e a gente se ouve no próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau. Tchau!